O estalo ecoou pelo escritório de seguros como um disparo e a mão de Maureen Sullivan moveu-se instintivamente para o botão de gravação no telemóvel. Mas deixe-me levá-lo de volta essa manhã, quando Rebecca Thompson estava em frente ao espelho do quarto, com 7 meses de gravidez, a admirar a curva suave da sua barriga em crescimento. Aos 32 anos, tinha tudo que sempre sonhara. Uma carreira de sucesso como diretora de marketing, uma bela casa nos subúrbios e um marido que parecia adorar o chão que ela pisava. Clayton Reis, o seu marido CEO de 38 anos, surgiu no espelho atrás dela, as mãos deslizando pela sua cintura com afeição ensaiada. Bom dia, linda, murmurou Clayton contra o seu pescoço. Como estão hoje as minhas 2 pessoas favoritas? Rebecca recostou-se contra o peito dele, saboreando aqueles momentos tranquilos. Estamos bem. O bebê esteve ativo a noite toda, no entanto. Acho que vai ser uma coruja noturna como o pai. As mãos de Clayton apertaram-se ligeiramente na cintura dela. Precisas de descansar, Rebecca. O Dr. Mitchell disse que o estresse não faz bem ao bebê. Talvez devesses telefonar a dizer que estás doente hoje. Tenho a reunião do seguro esta tarde, lembra-te. Além disso, sinto-me bem em relação a isso. Decidi ir contigo, disse Clayton, o reflexo dele encontrando os olhos dela no espelho. Rebecca virou-se nos braços dele, surpreendida. A sério? Tinhas dito que coisas de seguros eram aborrecidas. São, mas estás a carregar o meu filho. Quero ter a certeza de que estás a conseguir a melhor cobertura possível. O sorriso dele era encantador, mas algo brilhou nos seus olhos. Além disso, sabes como ficas confusa com todos aqueles termos técnicos. O comentário magoou, mas Rebecca aprenderá a deixar passar essas pequenas críticas. Clayton era bem-sucedido, ambicioso, o tipo de homem que assumia o controle. Talvez ela estivesse a pensar demais. Isso é querido da tua parte, amor, mas sou perfeitamente capaz de lidar com uma simples reunião de seguros. O maxilar de Clayton tensionou-se quase imperceptivelmente. Claro que és. Só quero estar envolvido. Isso é assim tão grave? Rebecca ergueu a mão para tocar-lhe no rosto. Não, de todo. Gostava de ter-te lá. A tensão nos ombros dele relaxou. Ótimo. Então, o que planeias vestir? Rebecca apontou para a blusa conservadora e as calças que estavam em cima da cama. Parece-me apropriado. Essa blusa está a ficar um pouco apertada, não achas? Talvez algo mais largo fosse melhor. Não queremos que pareças pouco profissional. O calor subiu às faces de Rebecca. Acho que está bem. Confia em mim, Rebecca. Vejo estas coisas de forma objetiva. Não queres parecer que estás a esforçar-te demasiado para exibir a gravidez. Rebecca conteve a primeira resposta e pegou noutra blusa. No último ano, estas pequenas correções tinham se tornado rotina. Clayton tinha opiniões sobre tudo: as roupas, as amigas, o horário de trabalho, até os desejos de gravidez. Ele chamava-lhe cuidado. A sua melhor amiga, April, chamava-lhe algo completamente diferente. Enquanto conduziam para o escritório de Rebecca naquela manhã, a mão de Clayton descansava possessivamente sobre a coxa dela, enquanto com a outra navegava pelo trânsito. Estive a pensar, disse-ele casualmente. Talvez depois de o bebê nascer devesses considerar trabalhar em part-time. A empresa podia gerir sem-te por um tempo. Já falamos sobre isto, Clayton. Eu adoro o meu trabalho. Eu sei que sim, mas as prioridades mudam quando te tornas mãe. Só quero o que é melhor para nossa família. Rebecca fixou o olhar pela janela, nos edifícios que passavam. Quando é que as suas opiniões se tinham tornado sugestões que Clayton podia aprovar ou rejeitar? Quando é que as suas escolhas se tinham transformado em decisões familiares que ele tomava unilateralmente? Rebecca, a voz de Clayton soou cortante. Não estás a ouvir-me. Desculpa, estava só a pensar. Em que? Nada de importante. O aperto de Clayton na sua coxa intensificou-se. Tudo em que pensas é importante para mim. Não guardamos segredos, lembras-te? Rebecca forçou um sorriso. Estava só a imaginar como será o agente de seguros. Provavelmente alguma mulher de meia-idade que vai tentar vender-nos coberturas desnecessárias. É por isso que eu vou contigo, és demasiado confiante, Rebecca. As pessoas aproveitam-se disso. No escritório, Clayton acompanhou-a até a porta, como fazia todas as manhãs. Para quem os visse, parecia um casal perfeito. Clayton era atraente, bem-sucedido, atencioso. Rebecca irradiava a gravidez, claramente adorada pelo marido. Viviam o sonho americano.
Mas Rebecca não tinha ideia de que a verdadeira razão de Clayton para ir à reunião do seguro destruiria tudo o que ela pensava saber sobre o seu casamento. Venho buscar-te às 14h30, disse Clayton, beijando-lhe a testa. Não te atrases, sabes como eu me preocupo. April Jenkins, a melhor amiga e colega de trabalho de Rebecca, esperava junto à secretária com um café e um olhar conhecedor. Deixa adivinhar, disse April, sentando-se na cadeira em frente a Rebecca. O Clayton tem opiniões sobre a tua reunião do seguro. Ele está só a ser prestável. Prestar apoio seria perguntar-te como correu depois. Gerir todos os detalhes da tua vida é outra coisa completamente diferente. Rebecca ocupou-se a abrir o portátil. Não percebes a nossa relação. Percebo que há 6 meses tinhas as tuas próprias opiniões sobre as coisas. Agora confirmas com o Clayton antes de pedires o almoço. Isso não é verdade. Ontem ligaste-lhe a perguntar se podias comer uma salada em vez da sanduíche que ele te preparou. Os dedos de Rebecca pararam no teclado. Tinha mesmo feito isso? A memória parecia turva, como tentar lembrar-se de um sonho. Ele está apenas preocupado com a minha nutrição. O bebê precisa. O bebê precisa de uma mãe que se lembre de que pode tomar as suas próprias decisões. As palavras de April acompanharam Rebecca durante a manhã, enquanto tentava concentrar-se no trabalho. Quando é que deixará de confiar no seu próprio julgamento? Quando é que a voz de Clayton se tornará mais forte do que a sua própria voz interior? Às 14h30 em ponto, Clayton apareceu no átrio do escritório, impecável no seu fato cinzento escuro. Beijou a face de Rebecca e colocou a mão nas suas costas, guiando-a para a saída. Pronta para esta aventura do seguro? Perguntou, o tom leve e alegre, para benefício dos colegas dela. Pronta como estarei alguma vez. Mas, enquanto conduziam em direção ao escritório de seguros, Rebecca sentiu uma inexplicável sensação de receio instalar-se no estômago. Disse a si própria que eram apenas hormonas da gravidez, apenas nervos por tomar decisões financeiras importantes. Não tinha como saber que, em menos de 1 hora, o seu mundo cuidadosamente construído se iria desfazer por completo. O escritório de seguros ficava num centro comercial, entre um salão de unhas e uma sanduicheira. A sala de espera era pequena, mas limpa, com cartazes motivacionais sobre planear o futuro e proteger o que mais importa. Maureen Sullivan saiu do seu gabinete para os cumprimentar. Era uma mulher de cerca de 40 anos, com olhos bondosos e um aperto de mão firme. Algo nela deixou Rebecca imediatamente à vontade. Senhor e senhora Reis, disse Maureen. Thompson, corrigiu Rebecca automaticamente. Mantive o apelido de solteira. A mão de Clayton apertou-se no ombro dela. Ela tem falado em mudá-lo desde o casamento. Só ainda não tratamos da papelada. Os olhos de Maureen alternaram entre os dois, e Rebecca percebeu algo que podia ter sido preocupação na expressão dela. Claro. Por favor, entrem no meu gabinete. Quando se sentaram nas cadeiras em frente à secretária de Maureen, Rebecca sentiu a presença de Clayton como um peso ao seu lado. A mão dele permanecia no seu ombro, o polegar fazendo pequenos círculos que antes achara reconfortantes, mas que agora pareciam controladores. Então, começou Maureen, abrindo uma pasta grossa, querem estabelecer apólices de seguro de vida para ambos, com consideração especial pelo novo bebê a caminho. Exatamente, disse Clayton, antes que Rebecca pudesse responder. Queremos garantir que a nossa família esteja protegida, aconteça o que acontecer. Maureen sorriu a Rebecca. Parabéns! Para quando está previsto o parto? Março, respondeu Rebecca, depois olhou para Clayton. Dia 15, na verdade, interveio Clayton. O Dr. Mitchell disse que podia ser entre o dia 10 e o 20. Primeiros bebés são imprevisíveis. Ele disse dia 15, Clayton. Deves ter percebido mal. Sabes como ficas confusa quando a terminologia médica é envolvida. A sala caiu em silêncio. A caneta de Maureen parara sobre o bloco de notas, e Rebecca sentiu o calor subir-lhe pelo pescoço. Acho que percebi bem a data prevista para o meu próprio parto, disse em voz baixa. O riso de Clayton soou forçado. Claro que sim, querida. Estou apenas a tentar ser preciso para fins de seguro. Mas Maureen Sullivan trabalhava em seguros há 20 anos e já tinha visto aquela dinâmica antes. O modo como Clayton falava pela esposa, como Rebecca parecia encolher-se dentro de si, as correções subtis que não eram correções de todo, mas sim desafios à credibilidade e à memória dela. Maureen fez uma nota no processo, e não era sobre a data de parto. Bem, disse cuidadosamente, vamos começar com algumas informações básicas e seguir através das opções de apólice.
Esta é uma decisão importante e quero garantir que ambos se sintam completamente confortáveis com o que decidirmos. Ela não tinha como saber que confortável era a última coisa que alguém naquela sala iria sentir nos próximos 30 minutos. O escritório de seguros parecia diferente de alguma forma. Maureen Sullivan observava Clayton Reis há 15 minutos, e algo nele lhe dava arrepios. Não era nada óbvio. Ele era educado, bem vestido, articulado. Mas havia algo na forma como monitorizava cada palavra que a esposa dizia, na forma como a mão dele nunca saía do ombro ou do braço dela, na forma como Rebecca parecia prender a respiração antes de responder até a pergunta simples. Agora, disse Maureen, consultando as notas, vamos falar sobre beneficiários. Rebecca, quem gostaria de nomear como beneficiário principal? O Clayton, claro, respondeu automaticamente. E o senhor, Clayton? A Rebecca, ele apertou-lhe o ombro. Embora, dada a condição dela, devêssemos provavelmente discutir contingências. A caneta de Maureen parou. Condição? A gravidez, esclareceu Clayton, embora o tom sugerisse que devia ser óbvio. Gravidezes de alto risco podem ser imprevisíveis. Queremos garantir que todos os cenários estejam cobertos. A cabeça de Rebecca virou-se bruscamente para o marido. Alto risco? O Dr. Mitchell nunca disse que era de alto risco. Não usou essas palavras exatas, mas lendo nas entrelinhas. Que entrelinhas? Ele disse que estava tudo a decorrer normalmente. O sorriso de Clayton manteve-se fixo, mas o aperto no ombro de Rebecca intensificou-se. Não vamos aborrecer a Sra. Sullivan com as nossas discussões médicas. O ponto é que queremos uma cobertura abrangente. Maureen já fazia este trabalho há tempo suficiente para reconhecer os sinais. Já tinha visto mulheres com hematomas inexplicáveis, esposas que deixavam os maridos responder a todas as perguntas, casais em que a realidade de uma pessoa parecia mudar consoante a presença da outra. Tinha feito cursos de formação sobre reconhecimento de violência doméstica, embora nunca tivesse precisado de usar essa formação antes. Na verdade, disse Maureen com cuidado, gostaria de falar com cada um de vocês individualmente sobre as preferências da apólice. É um procedimento padrão, para garantir que ambas as partes estão a tomar decisões informadas, de forma independente. A fachada de Clayton estalou ligeiramente. Isso parece desnecessário. Tomamos todas as decisões financeiras juntos. Compreendo, mas os regulamentos de seguros exigem consultas individuais, para prevenir coação ou fraude. A palavra coação pairou no ar como um desafio. Vou falar com a Rebecca primeiro, continuou Maureen, e depois com o Sr. Clayton. Levará apenas alguns minutos cada. A mão de Clayton moveu-se do ombro de Rebecca para o pulso dela, os dedos envolvendo num gesto que poderia parecer carinhoso. A Rebecca não se importa que eu fique, pois não, querida? Os olhos de Rebecca moveram-se rapidamente entre o marido e a agente de seguros. O que achares melhor? Eu acho que o melhor é seguir o procedimento adequado, disse Maureen com firmeza. Clayton, há uma sala de espera confortável mesmo ali fora. Isto não vai demorar. Por um momento, Clayton não se mexeu. O silêncio prolongou-se até se tornar desconfortável, e Rebecca deu por si a prender a respiração outra vez. Está bem, disse Clayton finalmente, a voz tensa. Mas despachem-se, temos reserva para o jantar. Quando Clayton saiu, fechando a porta com força desnecessária, Maureen voltou-se para Rebecca com um olhar suave. Como se sente, Rebecca? A sentir-se mesmo? Estou bem. A gravidez está a correr bem, apesar do que o Clayton disse sobre ser de alto risco. O Dr. Mitchell tem sido muito tranquilizador. E emocionalmente? Como está a lidar com o estresse da gravidez e com a preparação para o bebê? A mão de Rebecca moveu-se instintivamente para a barriga. Às vezes é avassalador. O Clayton ajuda muito, está muito envolvido. Envolvido de que forma? Vai comigo a todas as consultas, investiga tudo sobre gravidez e cuidados com bebês, até anda a controlar a minha nutrição e o meu exercício. Rebecca sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Diz que quer garantir que faço tudo corretamente. Maureen fez outra anotação. Isso parece bastante dedicado. Alguma vez sente que precisa de espaço para tomar as suas próprias decisões sobre a gravidez? A pergunta pareceu apanhar Rebecca de surpresa. Espaço? Por que é que eu precisaria de espaço? Somos casados, devemos tomar decisões juntos. Claro, mas o seu corpo, a sua experiência de gravidez, isso é unicamente seu. Sente que tem autonomia sobre as suas próprias decisões médicas?
Rebeca ficou em silêncio por um longo momento. Pelas paredes finas, ouviam-se os passos de Clayton na sala de espera, os sapatos caros a bater contra o linóleo. Nunca tinha pensado dessa forma, disse Rebeca finalmente. O Clayton sabe muito sobre estas coisas, investiga tudo. Eu confio no julgamento dele. Mas e o seu julgamento? O que é que o seu instinto lhe diz sobre a sua gravidez, o seu corpo, as suas necessidades? A mão de Rebeca apertou-se contra a barriga. Eu costumava confiar mais nos meus instintos, antes de conhecer o Clayton. Quer dizer, mas ele mostrou-me em quantas coisas eu estava errada. Pequenas coisas, na maioria, a maneira como me vestia para o trabalho, as amigas com quem passava tempo, a comida que comia. Ele costuma ter razão nestas coisas. Um arrepio percorreu a espinha de Maureen. Já ouvirá variações desta história demasiadas vezes nos seminários de formação sobre violência doméstica. Rebeca, posso perguntar-lhe uma coisa pessoal? Alguma vez se sentiu com medo do Clayton? Medo? A risada de Rebeca saiu demasiado rápida, demasiado brilhante. Não, claro que não. O Clayton nunca me faria mal. Ele ama-me. Ele está a proteger-me. Proteção e controlo podem, às vezes, parecer muito semelhantes do lado de fora. Não percebes, disse Rebeca, a voz a subir ligeiramente. Não sabes como era minha vida antes do Clayton. Eu cometia erro atrás de erro, más relações, más escolhas de carreira, terrível a lidar com dinheiro. O Clayton ajudou-me a ver o que eu estava a fazer de errado. Ou talvez, disse Maureen com delicadeza, estivesse apenas a aprender e a crescer, como qualquer outro ser humano. Errar é a forma como descobrimos o que funciona para nós. Os olhos de Rebeca encheram-se de lágrimas. Já não sei. Antes tinha tanta certeza das coisas, agora questiono tudo. Isso não é necessariamente crescimento, Rebeca. Pode ser outra coisa completamente diferente. Antes que Rebeca pudesse responder, a voz de Clayton ecoou através da porta. Quanto tempo mais é que isso vai demorar? Temos sítios onde estar. Rebeca endireitou-se de imediato, limpando as lágrimas. Devíamos terminar isto. O Clayton não gosta de esperar. Maureen abriu a gaveta da secretária e tirou um cartão de visitas. Mas, em vez de ser do seu gabinete de seguros, era de um centro local de apoio a vítimas de violência doméstica. Rebeca, quero que fique com isto, caso alguma vez precise de falar com alguém. Rebeca olhou para o cartão como se fosse uma cobra. Eu não preciso disto. O meu casamento não é. Nós não. O Clayton nunca me bateu. A violência física não é a única forma de abuso, Rebeca. O meu marido não é abusivo. A voz de Rebeca saiu cortante agora. Ele é bem-sucedido, é dedicado à nossa família, cuida de mim. Só porque tem opiniões sobre as coisas não significa que seja abusivo. Maureen ergueu as mãos. Tem toda a razão. Peço desculpa se ultrapassei os limites. Só quero que saiba que existem recursos, caso alguma vez precise deles. Rebeca aceitou o cartão com relutância e enfiou na mala. Podemos, por favor, acabar o processo do seguro? Claro. Só mais uma pergunta e já chamamos o Clayton de volta. Existem exclusões relacionadas com violência doméstica nas apólices que estamos a discutir? A pergunta atingiu Rebeca como um golpe físico. Exclusões? Algumas apólices de seguro de vida têm cláusulas que anulam a cobertura se a morte resultar de violência doméstica. É raro, mas existe. O rosto de Rebeca empalideceu. Por que é que me pergunta isso? É uma pergunta padrão para todos os clientes. Mas reparei que pareceu incomodada com ela. Não estou incomodada, estou confusa sobre por que pensaria que isso seria relevante para nós. Do outro lado da porta, ouviram os passos de Clayton pararem. Então, a voz dele, mais alta do que antes. Está tudo bem aí dentro? Maureen olhou cuidadosamente para Rebeca. Antes de chamar o seu marido de volta, há mais alguma coisa que queira dizer-me? Alguma coisa que queira discutir em privado? A mão de Rebeca moveu-se para o pulso, onde Clayton a tinha apertado antes. Por um breve momento, Maureen viu algo cruzar-lhe o rosto. Medo, reconhecimento, compreensão. Mas logo desapareceu. Não, disse Rebeca com firmeza. Não há mais nada para discutir. Mas, quando Maureen chamou Clayton de volta ao gabinete, tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou no telemóvel e ativou discretamente a aplicação de gravação de voz. 20 anos em seguros tinham-lhe ensinado que, por vezes, as conversas mais importantes aconteciam quando as pessoas achavam que ninguém estava a ouvir.
Quando Maureen perguntou sobre exclusões relacionadas com violência doméstica, a máscara de Clayton escorregou por apenas um segundo. Mas Rebecca viu, e também o telemóvel de Maureen, que agora gravava tudo. A gravidez não tinha sido planeada e Clayton tentava convencer Rebecca a interrompê-la meses. Essa revelação atingiu Maureen como um golpe físico. E, ao ouvir a resposta de Clayton à sua pergunta sobre exclusões de violência doméstica, o que surgiu não foi confusão nem preocupação sobre a relevância da questão. Foi pura raiva, mal contida sob uma fachada de civilidade. Exclusões de violência doméstica? Repetiu Clayton, a voz perigosamente baixa. Está a sugerir que eu e a minha mulher temos algum tipo de situação que tornaria tal cláusula relevante? O rosto de Rebecca tinha ficado completamente pálido. Clayton, ela está apenas a fazer perguntas de rotina. Não, Rebecca, isto não é de rotina. Esta mulher está a insinuar algo muito específico sobre o nosso casamento. Maureen manteve a voz profissional e calma. Senhor Reis, faço esta pergunta a todos os meus clientes. É parte do meu trabalho garantir que compreende exatamente o que está ou não está coberto. E o que é que exatamente lhe deu a impressão de que a violência doméstica poderia ser uma preocupação na nossa casa? A pergunta pairou no ar como uma ameaça. A mão de Rebecca moveu-se instintivamente para a barriga, num gesto protetor. Maureen reparou nisso. Senhor, não estou a insinuar nada. Estou apenas a fazer a minha devida diligência. A sua devida diligência, a voz de Clayton subiu, devia envolver seguros, não julgamentos de caráter sobre os seus clientes. Rebecca estendeu a mão para tocar no braço de Clayton. Amor, por favor, vamos só responder às perguntas dela e seguir em frente. Clayton afastou bruscamente o braço do toque dela. Não me venhas com amor, Rebecca. Não vês o que ela está a fazer? Tem tentado virar-te contra mim durante toda esta reunião. Isso não é verdade. Não é? Primeiro insiste em falar contigo sozinha, a encher-te a cabeça sabe-se lá com que disparates. Depois começa a perguntar sobre violência doméstica, como se fossemos um casal criminoso. O dedo de Maureen pairava sobre o botão de gravação, todos os instintos de 2 décadas de experiência a gritar-lhe para documentar aquela conversa. Senhor Reis, penso que houve um mal-entendido. O único mal-entendido, disparou Clayton, é a sua suposição de que pode psicanalizar o meu casamento com base numa conversa de 30 minutos. Rebecca encolhia-se na cadeira, as mãos fortemente entrelaçadas no colo. Clayton, talvez devêssemos ir embora. Podemos fazer o seguro noutro lugar. Não. A voz de Clayton foi firme. Não vamos fugir só porque esta mulher quer brincar aos terapeutas de vão de escada. Vamos acabar esta papelada e conseguir a cobertura para a qual viemos. Maureen tomou a sua decisão. Carregou no botão de gravação. Na verdade, disse, com cuidado, antes de continuarmos com a papelada, preciso de perguntar algumas informações médicas relevantes para a pólice. Rebecca mencionou que está com 7 meses de gravidez. Houve alguma complicação? Nenhuma, respondeu Rebecca rapidamente. Está tudo normal. E quanto ao sangramento que referiu antes? Rebecca franziu o sobrolho, confusa. Eu não mencionei nenhum sangramento. Do que é seguro para o nosso bebê. Isso não é verdade e tu sabes. É. Porque do meu ponto de vista, parece que tens escondido informação médica de mim, a tomar decisões unilaterais sobre a saúde do nosso filho e agora sentada à frente de uma estranha agir como se eu fosse um monstro por me preocupar com o teu bem-estar. Rebecca levantou-se também, a mão sobre a barriga. Para de me tratar como uma criança, Clayton. Tenho 32 anos, sou perfeitamente capaz de gerir a minha própria gravidez. Claramente, não és. As palavras pairaram no ar como um desafio. Maureen observou a dinâmica mudar, viu o momento em que os instintos protetores de Rebecca finalmente superaram a sua impotência aprendida. Eu não sou incompetente, disse Rebecca, a voz firme pela primeira vez em toda a tarde. Eu não estou confusa. Eu não estou a tomar decisões perigosas. Eu sou uma mulher adulta a viver uma gravidez normal, e não preciso que tu gerencies cada detalhe dos meus cuidados médicos. A boca de Clayton abriu e fechou como a de um peixe. Maureen percebeu que talvez fosse a primeira vez que Rebecca se erguia contra ele em público. Estás a ser emocional, disse finalmente Clayton. As hormonas da gravidez estão a deixar-te irracional. Não, respondeu Rebecca com firmeza. As hormonas da gravidez estão a deixar-me protetora. Há uma diferença. Protetora de quê? Do teu direito de esconder segredos médicos ao teu marido?
protetora do meu direito de tomar as minhas próprias decisões sobre o meu próprio corpo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pelas paredes finas, Maureen conseguia ouvir os sons normais do escritório. Telefones a tocar, teclados a escrever, conversas sobre limites de cobertura e franquias. Mas no seu gabinete o ar estava elétrico de tensão. Quando Clayton falou novamente, a voz dele estava perigosamente baixa. O teu corpo está a carregar o meu filho, Rebecca. Isso faz com que seja da minha conta. O bebê é da nossa conta. O meu corpo é meu. É mesmo? Porque, pelo que tens feito ultimamente, parece que achas que toda esta gravidez é só sobre ti. Como é que tenho agido, Clayton? Diz-me exatamente como tenho agido. Egoísta. Secreta. Ingrata. Cada palavra era como uma pequena explosão. O rosto de Rebecca crispou-se. Por um momento, Maureen pensou que ela se voltaria a sentar e pediria desculpa. Em vez disso, endireitou os ombros. Eu tenho sido grata todos os dias desta gravidez. Grata por este bebê, grata pela minha saúde, grata pelos cuidados do Dr. Mitchell. A única coisa pela qual não estou grata é por ser tratada como uma criança incompetente pelo meu próprio marido. Clayton deu um passo na direção dela. Tu és uma criança incompetente. Nem te lembras de mencionar sangramento ao teu marido. O que mais andas a esconder de mim, Rebecca? Que outros sintomas tens guardado porque achas que sabes mais do que toda a gente? Não estou a esconder nada. Não estás? E os enjoos que tiveste no mês passado? E as dores nas costas de que tens reclamado? E o facto de andares a dormir mal há semanas? Isso são sintomas normais de gravidez. Segundo quem? Segundo o mesmo médico que te disse que spotting não era nada preocupante? Segundo o mesmo julgamento médico que te levou a esconder informações do teu marido? Não eram segredos, Clayton. A voz de Rebecca quebrou. Eram questões menores que não exigiam discussão. Tudo nesta gravidez exige discussão. Tudo sobre o bem-estar do nosso filho é da minha conta. O facto de não entenderes isso mostra exatamente o quão incapazes de tomar estas decisões sozinha. E foi aí que Rebecca quebrou. 7 meses de andar em bicos de pés. 7 meses a duvidar de cada decisão. 7 meses a ser tratada como um mero receptáculo incompetente para o filho de Clayton, em vez de como uma pessoa a carregar o bebê de ambos. Eu não sou incapaz. Gritou. Estou cansada de me dizeres que estou errada em tudo. Estou cansada de tu agires como se eu fosse algum tipo de perigo para este bebê. Estou cansada de me tratares como se fosse estúpida. A mão de Clayton moveu-se antes que alguém pudesse reagir. O estalo ecoou pelo escritório de seguros como um disparo, e a mão de Maureen Sullivan moveu-se instintivamente para o botão de gravação no telemóvel, mas a gravação já estava a correr, e tinha captado tudo. 20 minutos depois, 3 agentes da polícia, uma assistente social e o próprio sócio de negócios de Clayton estavam naquele escritório. O imediato após o estalo foi um silêncio tão completo que Maureen conseguia ouvir as batidas do próprio coração. Rebecca estava imóvel, a mão contra a face, a olhar para Clayton como se nunca o tivesse visto antes. O próprio Clayton parecia chocado, como se a mão tivesse agido de forma independente da sua vontade. Senhor, disse Maureen, a voz firme apesar da adrenalina percorrer-lhe as veias. Receio que esta candidatura de apólice esteja agora anulada, e sou obrigada por lei a reportar o que acabei de testemunhar. Clayton piscou rapidamente, o cérebro a tentar acompanhar os próprios atos. Reportar o quê? A Rebecca caiu, está grávida, perdeu o equilíbrio. Senhor, gravei todo o incidente. Não houve queda nenhuma. A cor esvaiu-se do rosto de Clayton. Gravou-nos sem consentimento? Isso é ilegal. Na verdade, neste estado, basta o consentimento de uma das partes para gravar conversas. E, dada a natureza do que acabou de acontecer, esta gravação é agora prova num processo criminal. Rebecca finalmente encontrou a voz. Maureen, por favor, foi um acidente. O Clayton não quis. Senhora Thompson, interrompeu Maureen, com delicadeza. Violência doméstica na presença de uma testemunha é uma situação de denúncia obrigatória. Eu não tenho escolha. Clayton avançou em direção à secretária de Maureen. Agora espere 1 minuto. Está a exagerar completamente. Casais discutem, as coisas aquecem. Isso não torna o caso criminal. A agressão física torna-o num caso criminal, Sr. Reis. O riso de Clayton foi seco e amargo. Mal lhe toquei. Rebecca, diz-lhe. Diz-lhe que nem doeu. A mão de Rebecca ainda estava contra a face.
os olhos arregalados e confusos. Doeu um pouco, mas... Mas nada, disse Maureen com firmeza. Já discava o 112 com uma mão, enquanto segurava o telemóvel com a gravação com a outra. Sim, preciso de reportar um incidente de violência doméstica. O agressor ainda está no local. Clayton atirou-se em direção à secretária de Maureen. Desligue esse telefone já. Está a cometer um enorme erro. Senhor, afaste-se. Não se aproxime de mim. Clayton, disse Rebecca, com voz fraca, talvez devesses acalmar-te. Acalmar-me? Esta mulher acabou de destruir as nossas vidas por um mal-entendido, e tu queres que eu me acalme? O primeiro agente da polícia chegou em 6 minutos. A agente Maria Santos era veterana de 10 anos, habituada a centenas de chamadas de violência doméstica, e avaliou a situação com eficiência profissional. Senhora, disse a Maureen, reportou uma agressão? Sim. Testemunhei o Sr. Reis agredir a sua esposa grávida com um estalo na cara. Tenho gravação de áudio e vídeo do incidente. Rebecca abriu a boca, mas fechou-a de novo. Pela primeira vez em meses, não correu imediatamente a suavizar os atos de Clayton nem a arranjar desculpas para o comportamento dele. Senhora? Incentivou a agente Santos, com suavidade. Quer contar-me o que aconteceu? Estávamos a discutir o seguro, disse Rebecca lentamente. O Clayton ficou zangado com alguma informação médica que eu não lhe tinha contado. Disse algumas coisas cruéis. Eu defendi-me e depois ele levou a mão à face. Depois ele bateu-me. A agente Santos acenou com a cabeça. E foi a primeira vez que ele lhe bateu? A pergunta ficou suspensa no ar. Rebecca desviou o olhar para a janela, onde conseguia ver Clayton a gesticular furiosamente para o agente Rodrigues. Sim, disse finalmente. Ele nunca me bateu antes. Mas já houve outros incidentes. Outras vezes em que se sentiu ameaçada ou intimidada. Rebecca ficou em silêncio durante muito tempo. Não exatamente ameaçada, mas, às vezes sinto que não consigo fazer nada certo. Como se estivesse sempre a desiludi-lo. Maureen interveio. Agente, devo mencionar que, durante a nossa conversa mais cedo, entreguei à senhora Thompson um cartão de recursos para vítimas de violência doméstica. A reação dela sugeriu-me que isto talvez não fosse completamente fora de caráter para o Sr. Reis. A agente Santos olhou para Rebecca. É verdade. Ela fez-me algumas perguntas que me deixaram desconfortável, sobre se sentia que tinha autonomia no meu casamento, se confiava no meu próprio julgamento. E como respondeu? A voz de Rebecca mal era um sussurro. Disse-lhe que o Clayton geralmente sabe melhor do que eu sobre coisas importantes. Que confio mais no julgamento dele do que no meu. A agente Santos trocou um olhar com Maureen. Senhora Thompson, vou perguntar-lhe isto diretamente e quero que responda com honestidade. Sente-se segura em voltar para casa com seu marido esta noite? A pergunta pareceu paralisar Rebecca. Olhou em volta do escritório como se o visse pela primeira vez. Os cartazes motivacionais sobre planear o futuro, o rosto preocupado de Maureen, as evidências da sua vida normal antes de tudo mudar há apenas 30 minutos. Eu não sei, murmurou. Foi então que Leonard Burke chegou. O sócio de negócios de Clayton irrompeu pelo gabinete como um homem em missão, o fato cara amarrotado e o cabelo, habitualmente impecável, desgrenhado. Clayton! Chamou, depois parou ao ver os agentes da polícia e o caos evidente. Mas que raio se passa aqui? O agente Rodrigues avançou. Senhor, está envolvido nesta situação? Leonard Burke. Sou sócio do Sr. Reis. Recebi uma chamada da nossa secretária a dizer que o Clayton estava em apuros. A agente Santos franziu o sobrolho. Quem ligou à sua secretária? O rosto de Leonard corou. O Clayton. Há uns 10 minutos. Disse que precisava que eu viesse já, porque um agente de seguros estava a tentar destruir-lhe a vida. Os agentes trocaram olhares. Ele ligou-lhe enquanto estávamos a falar com ele? Ao que parece, sim. O agente Rodrigues abanou a cabeça. Senhor, o seu sócio está a ser detido em ligação a um incidente de violência doméstica. Talvez queira contactar um advogado, em vez de tentar intervir numa investigação policial em curso. Os olhos de Leonard arregalaram-se ao observar a cena, a face vermelha de Rebecca, os agentes, a tensão palpável na sala. Violência doméstica? Clayton, o que fizeste? Pela janela, viam-se os traços de raiva distorcerem o rosto de Clayton. A voz dele atravessou o vidro com clareza. Eu não fiz nada. Isto é tudo uma armadilha.
Aquela mulher do seguro é louca. Leonard virou-se para Rebecca. Estás bem? Acho que sim, Leonard, respondeu Rebecca, lentamente. Acho que deve saber, disse Maureen, com cuidado, que tenho gravação de áudio e vídeo do Sr. Reis a agredir a esposa na cara. Isto não é um mal-entendido nem uma armadilha. É uma agressão documentada. O rosto de Leonard empalideceu por completo. Meu Deus, Clayton, o que é que tu fizeste? Mas a gravação revelou algo mais. Algo que Clayton pensava ter escondido para sempre. Enquanto o agente Santos colhia a declaração de Rebecca e Maureen entregava a gravação à polícia, um quadro mais claro começou a emergir. Aquilo não era um incidente isolado de um homem a perder a cabeça. Era o culminar de meses de manipulação psicológica, controlo e abuso emocional. E agora estava tudo registrado. A verificação de antecedentes revelou o padrão de Clayton com a sua ex-namorada. Sarah Shane tinha namorado com ele durante 2 anos antes de Rebecca. Quando o agente Santos pesquisou o nome dele no sistema, o relatório policial de Sarah apareceu de imediato, acusações de assédio e perseguição. Ela pediu uma ordem de restrição depois do fim da relação, explicou o agente Santos a Rebecca, já no gabinete de apoio a vítimas, 2 horas depois. Ele violou-a 2 vezes. Rebecca sentia-se como se estivesse a flutuar fora do próprio corpo. Persegui-la? Segui-la até ao trabalho? Aparecer-lhe em casa sem convite? Ligar a família dela para convencê-los de que estava a cometer um erro ao deixá-lo? A agente consultou as notas. Soa-lhe familiar? Rebecca pensou na forma como Clayton a tinha isolado das amigas, convencido de que o seu julgamento era falho, tornado dependente da aprovação dele para cada decisão. O que aconteceu às acusações? Foram retiradas. A Sarah Shane saiu repentinamente da cidade e não levou o processo até ao fim. Saiu da cidade? De acordo com o relatório, foi transferida para a filial da empresa em Seattle. Disse que precisava de um novo começo. A mão de Rebecca moveu-se instintivamente para a barriga. Acha que ele a ameaçou? Acho, disse agente Santos, com cuidado, que as mulheres não costumam atravessar o país para fugir de homens que são apenas demasiado insistentes. Enquanto Rebecca descobria o passado de Clayton, April Jenkins conduzia sua própria investigação. Há meses que documentava os acidentes da amiga em fotografias, embora nunca o tivesse admitido. O telemóvel de April estava cheio de imagens. O pulso de Rebecca com hematomas, em novembro, de ter caído das escadas, o olho negro de dezembro, de ter batido numa porta, o tornozelo torcido de janeiro, de tropeçar no gato. As fotografias contavam uma história diferente das explicações de Rebecca. Achei que estava a ser paranoica, confessou April à detetive Sarah Williams, quando chegou à esquadra com as provas. A Rebecca tinha sempre explicações razoáveis. A detetive Williams, especialista em violência doméstica, estudou as fotografias. Estas lesões são consistentes com abuso físico. As marcas no pulso, em particular, parecem marcas de aperto. A Rebecca disse que caiu das escadas em casa. Senhora Thompson, pela minha experiência, quando alguém cai das escadas, fica com hematomas nos braços, pernas, talvez nas costas. Não fica com marcas perfeitas de dedos nos pulsos. Os olhos de April encheram-se de lágrimas. Devia ter dito alguma coisa mais cedo. Disse agora. É isso que importa. Mas a prova física era só o começo. Quando a detetive Williams obteve o mandado para examinar os registros financeiros de Clayton, descobriu um padrão de desvio de fundos da própria empresa que já durava mais de 1 ano. Leonard Burke estava à espera no gabinete da detetive quando ela regressou com os documentos financeiros. Eu não fazia ideia, disse Leonard, passando as mãos pelo cabelo. As contas batiam sempre certo. O Clayton tratava da maioria dos clientes pessoalmente, Sr. Burke. De acordo com estes registros, o seu sócio tem vindo a... O rosto de Leonard empalideceu. A conta da Rebecca? Uma conta em nome dela, confirmou a detetive. Mas, de acordo com os registros bancários, ela nunca a cedeu. Todas as transações foram feitas pelo seu sócio através da banca online. De quanto estamos a falar? Nos últimos 18 meses, aproximadamente $400 mil. Leonard afundou-se na cadeira. 400 mil. Jesus Cristo! Vamos perder tudo, a nossa reputação, os clientes, a licença da empresa. Sr. Burke, disse a detetive Williams, preciso de lhe fazer algumas perguntas diretas sobre o comportamento do seu sócio. Alguma vez o testemunhou a ser agressivo ou controlador com a esposa? Leonard ficou em silêncio durante muito tempo.
Sempre pensei que ele fosse apenas protetor. A Rebecca é mais nova do que ele, menos experiente em negócios. O Clayton dizia que a estava a ajudar a aprender a tomar melhores decisões. Que tipo de decisões? Escolhas de carreira, planeamento financeiro, até situações sociais. O Clayton explicava às pessoas que a Rebecca ainda estava a aprender a lidar com ambientes profissionais. A detetive Williams tomou notas. A senhora Thompson alguma vez expressou opiniões diferentes das do marido? Não que eu visse. Se o Clayton dizia alguma coisa, a Rebecca acenava e concordava. Achei que eram apenas muito compatíveis. Ou, disse a detetive, sombria, ela aprendeu que discordar dele tinha consequências. Entretanto, Rebecca estava no gabinete de Maureen Sullivan, finalmente pronta para ouvir o que a agente de seguros tentava dizer-lhe desde a tarde inteira. As nódoas negras nos pulsos, disse Maureen com suavidade. Reparei nelas quando entrou. Parecem marcas de aperto. Rebecca olhou para o pulso, como se visse as marcas desvanecidas pela primeira vez. Eu faço nódoas negras facilmente. Sempre fiz. Rebecca, quero mostrar-lhe uma coisa. Maureen tirou um panfleto sobre sinais de alerta de violência doméstica. Importa-se de o ler comigo? Enquanto percorriam a lista juntas, Rebecca sentiu um peso afundar-se dentro dela a cada item. Comportamento controlador disfarçado de preocupação. Isolamento de amigos e família. Fazer duvidar da própria memória e julgamento. Monitorizar atividades e deslocações. Usar o dinheiro para controlar escolhas. Raiva explosiva seguida de desculpas e promessas de mudar. Isto descreve o meu casamento, murmurou Rebecca. Eu sei que sim. Mas ele nunca me tinha batido, até hoje. Muitas vezes a violência física aumenta durante a gravidez. O agressor sente-se ameaçado pelas novas prioridades da mulher e pela atenção dividida. Rebecca ficou em silêncio vários minutos, a processar a informação. Maureen, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Por que gravou a nossa conversa hoje? Maureen suspirou. Há 23 anos, eu era casada com um homem que me tratava muito como Clayton a trata. A única diferença é que, quando finalmente me bateu em público, ninguém estava a gravar. Não tinha provas. Ele convenceu toda a gente de que eu era instável, que as hormonas da gravidez me tinham deixado delirante. O que aconteceu? Perdi a custódia da minha filha durante 6 meses, enquanto o tribunal esclarecia a situação. Quando a recuperei, já tinha perdido o emprego, a casa e a maioria dos meus amigos. Jurei que, se alguma vez testemunhasse o que passei, garantiria que houvesse provas. A mão de Rebecca moveu-se para a barriga. O bebê está bem, depois de todo este estresse? Devíamos levá-la ao hospital para verificar. Mas, Rebecca, o estresse de se defender é diferente do estresse de ser abusada. O seu corpo sabe a diferença. A chamada do Dr. Mitchell mudou tudo. O estresse tinha desencadeado o trabalho de parto prematuro. Com 34 semanas de gravidez, Rebecca Thompson encontrava-se na traseira de uma ambulância, sirenes a soar, a caminho do hospital onde seu bebê nasceria 6 semanas antes do tempo, porque o marido não conseguirá controlar o temperamento em público. Mas, pela primeira vez em meses, apesar do caos e do medo, Rebecca sentia algo que quase esquecera. Sentia orgulho de si mesma, por finalmente ter lutado. Rebecca foi levada às pressas para o hospital, com 34 semanas, e o bebê estava em sofrimento devido às hormonas de estresse maternas. O Dr. Harold Mitchell recebeu a ambulância à entrada das urgências, o seu habitual semblante calmo substituído por preocupação urgente. Rebecca, como se sente? Alguma contração? Algumas cólicas, arfou Rebecca, enquanto a levavam pelas portas automáticas. Dr. Mitchell, o bebê vai ficar bem? Vamos monitorizar-vos muito cuidadosamente. Bebés de 34 semanas costumam correr muito bem, mas queremos tentar parar o parto, se possível. April chegou ao hospital em 30 minutos, após a chamada da agente Santos. Encontrou Rebecca numa sala de partos e internamento, ligada a monitores que mostravam o batimento cardíaco do bebê e a atividade uterina dela. Como estás? Perguntou April, pegando-lhe na mão. Assustada, admitiu Rebecca. Não só pelo bebê. Por tudo. O Dr. Mitchell entrou para verificar os monitores. Boas notícias. As contrações estão a abrandar e o ritmo cardíaco do bebê está a estabilizar. Vamos mantê-la aqui em observação durante a noite, mas acho que conseguimos parar o parto por agora. Dr. Mitchell, disse Rebecca em voz baixa. Preciso de lhe contar uma coisa. O Clayton bateu-me hoje.
Foi por isso que vim parar aqui. A expressão do médico endureceu. Rebeca, preciso de a examinar quanto a lesões que possam afetar a gravidez. E preciso de documentar tudo para efeitos legais. Enquanto o Dr. Mitchell fotografava cuidadosamente a marca de mão no rosto de Rebeca e as nódoas em forma de dedos no pulso, ela sentiu uma estranha sensação de alívio. Finalmente alguém estava a dar atenção oficial ao que lhe acontecia. Rebeca, ao ver estas nódoas antigas, tenho de perguntar, isto já aconteceu antes? Rebeca ficou em silêncio longo tempo. Não exatamente pancadas, mas apertos. Controlo. Fazer-me sentir que não podia confiar no meu próprio julgamento sobre meu corpo ou a minha gravidez. Gostava que me tivesse contado mais cedo. Eu não percebia que fosse errado. Ele convenceu-me de que estava apenas a proteger-me. O Dr. Mitchell sentou-se ao lado da cama. Rebeca, o que aconteceu hoje provavelmente salvou a sua vida e a do seu bebê. A violência doméstica normalmente aumenta durante a gravidez. Se o Clayton foi capaz de agredir em público, na presença de uma testemunha, imagine o que poderia ter feito em privado, depois do nascimento do bebê. A pergunta provocou arrepios na espinha de Rebeca. Foi nesse momento que Clayton violou a ordem de restrição de emergência e apareceu no hospital. Rebeca estava a adormecer quando ouviu vozes familiares no corredor. A voz de Clayton era inconfundível, mesmo em tom baixo. Preciso de ver a minha esposa. Ela está com complicações por causa desta situação ridícula. Senhor, não tem permissão para estar aqui, respondeu a enfermeira, firme. Sou o marido dela. Tenho o direito de a ver. Senhor, existe uma ordem de restrição. A segurança do hospital está a caminho. O coração de Rebeca acelerou imediatamente, o que fez disparar alarmes no monitor fetal. April levantou-se da cadeira de um salto. O que se passa? O Clayton está aqui, sussurrou Rebeca. April olhou pela janela para o corredor, onde Clayton discutia com duas enfermeiras e um segurança. Vou ligar a polícia. Pelo vidro, Rebeca podia ver o rosto dele distorcido de raiva, a gesticular de forma selvagem, enquanto outros pacientes e visitantes paravam para assistir a cena. Narrativa, senhora, disse uma das enfermeiras, entrando no quarto de Rebeca. Está bem? A sua frequência cardíaca disparou quando isto começou. Estou assustada, admitiu Rebeca. Nunca o tinha visto assim em público antes. Assim como? Tão exposto. Normalmente é muito cuidadoso com a imagem. Isto é diferente. April apertou-lhe a mão. É isto que acontece quando os agressores perdem o controlo. Deixam de conseguir manter a máscara. Pela janela, observaram enquanto Clayton era algemado e levado, ainda gritar sobre os seus direitos como marido e pai. Outros pacientes e visitantes filmavam a cena nos telemóveis. Rebeca, disse April em voz baixa. Acho que precisas de ver isto. Mostrou-lhe o telemóvel, onde uma equipa de notícias montava câmaras no parque de estacionamento do hospital. A história já se espalhava nas redes sociais. CEO apanhado em câmara a agredir esposa grávida viola a ordem de restrição em hospital. Oh, Deus! Suspirou Rebeca. Isto vai estar em todo lado. Ótimo, disse April de novo. Sabes quantas mulheres estão a ver esta notícia agora, a reconhecer as próprias vidas no que te aconteceu? Acabaste de te tornar prova visível de que o abuso pode acontecer a qualquer pessoa, e que lutar de volta é possível. O Dr. Mitchell regressou para verificar Rebeca, depois de a agitação acalmar. Como se sente depois disto tudo? Estranhamente, melhor, respondeu Rebeca. Ver ele perder o controle assim em público, fez-me perceber quanta energia tenho gasto a tentar gerir os humores dele e proteger a imagem dele. E agora? Agora só quero proteger o meu bebê e a mim própria. O médico sorriu. Essa é exatamente a prioridade certa. Nas horas seguintes, o telemóvel de Rebeca não parou de vibrar com mensagens e chamadas. Os pais, de quem estava afastada, ligaram depois de verem as notícias. Amigos antigos, com quem não falava há meses, enviaram apoio e ofertas de ajuda. Não fazia ideia de quantas pessoas estavam preocupadas comigo, disse Rebeca a April. Achei que estava a esconder tudo tão bem. Não estavas a esconder nada, Rebeca. O Clayton é que te estava a isolar. Há uma diferença. Ao cair da noite, Rebeca sentiu algo que não experimentava há meses: paz. Apesar da cama de hospital. Apesar do susto do parto prematuro. Apesar da humilhação pública da sua vida privada espalhada nas notícias. Sentia-se calma. April, posso dizer-te uma coisa? Qualquer coisa.
Sinto-me orgulhosa de mim mesma pela primeira vez em muito tempo. Orgulhosa de como me portei hoje. E devia sentir-te assim. Defendeste-te a ti e ao teu bebê quando mais importava. A mão de Rebeca pousou sobre a barriga, onde o bebê se mexia normalmente, já sem sinais de estresse. Acho que ela também está orgulhosa de mim. Mas Clayton ainda tinha uma última carta a jogar, e era a mais cruel de todas. A carta chegou por estafeta do hospital às 8 da noite, marcada como urgente, emergência médica. No interior, uma única folha com a caligrafia de Clayton. Rebeca, não consigo viver sem ti e o nosso bebê. Vou acabar com tudo esta noite. Se não posso ter a minha família, não quero viver. A culpa é toda minha, mas já não consigo consertar nada. Cuida da nossa filha. Diz-lhe que a amei. Clayton. Rebeca ficou a olhar para a carta, as mãos a tremer. Mesmo de uma cela, Clayton tinha encontrado forma de tornar a crise dela em algo sobre ele. Mas, desta vez, em vez de correr a salvá-lo das consequências dos próprios atos, Rebeca entregou a carta a agente Santos, que tinha vindo recolher a declaração final. Isto é manipulação emocional, disse Rebeca com calma. Ele está a tentar fazer-me sentir responsável pelas escolhas dele. A agente leu a carta e acenou, séria. Vamos fazer uma verificação de bem-estar, mas, senhora Thompson, deve saber que isto é uma tática clássica de abusador, ameaçar suicídio para recuperar o controlo. Eu sei, respondeu Rebeca. E, pela primeira vez, não vou cair nisso. A ameaça de suicídio era uma manipulação calculada para forçar Rebeca de volta ao papel de cuidadora e protetora dele. Em menos de uma hora após a entrega da carta, o telemóvel de Rebeca foi inundado com chamadas da família de Clayton, todas variações do mesmo tema. Como pudeste deixar isto chegar a este ponto? Gwendolyn Reis, a mãe de Clayton, apareceu no hospital apesar das horas de visita já terem terminado. Era uma mulher na casa dos 60, que passará a vida inteira a arranjar desculpas para o comportamento do filho, e não ia parar agora. Rebeca, querida, disse, acomodando-se na cadeira ao lado da cama, com a arrogância de quem nunca ouvirá um não, precisamos de conversar sobre esta situação. Senhora Reis, as horas de visita já terminaram, e há uma ordem de restrição. Essa ordem é um disparate e tu sabes. O Clayton cometeu um erro, sim, mas destruir-lhe a vida por um momento de mau juízo parece-me excessivo. April, que dormitava na poltrona do canto, endireitou-se imediatamente. Senhora Reis, o seu filho agrediu a esposa grávida. Isso não é mau juízo. É crime. Gwendolyn abanou a mão, desdenhosa. As jovens de hoje são tão dramáticas. No meu tempo, sabíamos que o casamento exigia perdão e compromisso. Rebeca sentiu o peito apertar com uma ansiedade familiar. Durante meses, Gwendolyn minara-lhe a confiança, sempre com um sorriso e sob disfarce de conselhos úteis. Senhora Reis, disse Rebeca, cuidadosamente, o Clayton não cometeu apenas um erro. Ele tem sido controlador e manipulador durante todo o nosso casamento. Controlador? O riso de Gwendolyn foi seco. Querida, homens de sucesso têm opiniões sobre como as coisas devem ser feitas. Isso não é controlo. É liderança. Liderança não envolve dar estalos na cara de alguém. Um momento de raiva não define o caráter de uma pessoa. O Clayton ama-te desesperadamente. Foi por isso que perdeu a cabeça. Senhora Reis, interveio April, levantando-se, acho que devia sair. A Rebeca precisa de descansar. Acho, respondeu Gwendolyn, fria, que a Rebeca precisa de considerar o quadro maior. O Clayton fala em suicídio. Estás preparada para viver com isso na consciência? As palavras atingiram em cheio. A mão de Rebeca moveu-se para a barriga, o velho sentimento de culpa a inundá-la. Isso não é responsabilidade da Rebeca, disse April, firme. Não é? Retrucou Gwendolyn. Ela é esposa dele, carrega o filho dele. Se algo acontecer ao Clayton porque ela recusou perdoá-lo, que tipo de mãe isso a tornará? Rebeca sentiu os velhos padrões a tentarem reaparecer, a necessidade de resolver, de apaziguar, de sacrificar o próprio bem-estar pelo conforto dos outros. Senhora Reis, disse lentamente, se o Clayton se magoar, essa é a escolha dele. Não a minha. A máscara de preocupação maternal de Gwendolyn caiu. Isso é uma coisa muito fria de dizer sobre o pai do teu filho. Frio é usar ameaças de suicídio para manipular pessoas. Mudaste, Rebeca. Já não és a doce rapariga de quem o Clayton se apaixonou. Tem razão, disse Rebeca, com força crescente. Mudei.
Lembrei-me de que tenho direito a proteger-me a mim e ao meu bebê. Proteger de quê? De um homem que te sustenta, que te ama, que quer construir uma família contigo. De um homem que me bate quando discordo dele. O quarto mergulhou em silêncio. Pela janela, viam-se as atividades normais do hospital, visitantes a sair, enfermeiras a fazer rondas, a vida seguir como sempre. Mas, Rebecca, disse Gwendolyn finalmente, eu criei o Clayton para ser um bom homem. Se está com problemas, é porque algo no ambiente mudou. A implicação era clara, Rebecca era o problema. Senhora Reis, disse April, erguendo-se, vou ter de lhe pedir para sair. Está a perturbar uma paciente em risco de parto prematuro. Estou a tentar salvar a vida do meu filho e o casamento dele. A vida e o casamento do seu filho não são responsabilidade da Rebecca. Depois de Gwendolyn sair, Rebecca ficou deitada no escuro, a pensar em ciclos de abuso, em cúmplices e vítimas, na diferença entre amor e controlo. April, achas que estou a ser demasiado dura? E se o Clayton se magoar mesmo? Rebecca, ouve-me. Homens verdadeiramente suicidas não costumam anunciar isso em cartas manipuladoras, feitas para controlar o comportamento da esposa. Procuram ajuda. Na manhã seguinte, chegaram notícias que confirmaram a avaliação de April. Clayton não se tinha magoado. Em vez disso, passará a noite a ligar a todos os amigos e familiares possíveis, tentando criar uma coligação de pessoas que pressionasse Rebecca a retirar as acusações. A detetive Williams visitou-a no hospital para dar uma atualização sobre o caso. Senhora Thompson, preciso de a informar de que a equipa legal do seu marido está a preparar uma estratégia de defesa que envolve assassinato de caráter. O que significa isso? Vão alegar que a senhora era agressora na relação, que era emocionalmente abusiva para com seu marido e que ele era vítima. Rebecca sentiu-se enjoada. Como podem dizer isso? Há uma gravação dele a bater-me. Eles não estão a negar o contato físico. Alegam que foi autodefesa. Autodefesa contra quê? De acordo com as declarações preliminares, vão argumentar que a senhora era manipuladora, que ameaçou tirar-lhe o filho e que era abusiva financeiramente. A mente de Rebecca girava. Abusiva financeiramente? Ele controlava cada aspecto das nossas finanças. Sim, mas lembre-se, ele desviava dinheiro da empresa e colocava-o numa conta em seu nome. Vão alegar que sabia e que o chantageava. Isso é absurdo. Eu nem sabia que essa conta existia. Eu acredito em si. Mas eles vão pintar a imagem de uma mulher manipuladora que levou o marido a atos desesperados através de tortura emocional. April agarrou-lhe a mão. E podem mesmo conseguir que isso pegue? Não com as provas que temos. A gravação mostra claramente quem foi o agressor. E temos testemunhos de múltiplas testemunhas sobre o comportamento controlador do Sr. Reis. Mas vai ser uma luta feia. Rebecca fechou os olhos. Ele vai tentar destruir a minha reputação para salvar a dele. Sim, mas precisa de compreender algo importante. Essa estratégia só funciona se colaborar com ela. Se começar a duvidar de si mesma, a acreditar que talvez fosse o problema, então eles vencem. Como luto contra isto? Dizendo a verdade. Confiando nas provas. E lembrando-se de que o homem que a ama não tenta convencer o mundo de que está louca quando lhe pede que pare de a magoar. Nessa tarde, Maureen Sullivan visitou o hospital com notícias inesperadas. Rebecca, queria que soubesse que, desde que a sua história saiu nas notícias, o meu escritório recebeu mais de 200 telefonemas de mulheres a partilhar as próprias experiências de violência doméstica. 200 mulheres que se reconheceram na sua situação. Algumas estão prontas para deixar os agressores pela primeira vez. As lágrimas encheram os olhos de Rebecca. Nunca quis ser a cara da violência doméstica. Não é uma cara. É prova de que lutar de volta é possível. Que mulheres bem-sucedidas, inteligentes e capazes também podem encontrar-se em relações abusivas. E que não há vergonha em sair. Mas e se os advogados do Clayton convencerem toda a gente de que eu é que sou o problema? Maureen sorriu. Trabalho com sobreviventes de violência doméstica há 20 anos. Consigo identificar um abusador a quilômetros de distância. Mas, mais importante ainda, consigo identificar uma sobrevivente. E você, minha querida, é definitivamente uma sobrevivente. Rebecca percebeu que a última manipulação de Clayton tinha falhado pela primeira vez na relação deles. A sua chantagem emocional não resultara. Ela não estava a correr para o salvar das consequências das suas ações. Ela não estava a assumir a responsabilidade pelas escolhas dele.
8 semanas depois, Rebecca segurava sua filha saudável nos braços e tomou uma decisão que surpreendeu todos. Deu à bebé o nome de Grace Elizabeth Thompson, não Reis. Grace, pela segunda oportunidade que ambas tinham recebido. Elizabeth, pela força que tinha encontrado dentro de si. E quando a enfermeira perguntou se queria adicionar o nome do pai na certidão de nascimento, Rebecca olhou para sua filha perfeita e serena e respondeu: ainda não. Talvez nunca. Grace Elizabeth Thompson nasceu saudável e forte, às 36 semanas, com 2,6 quilos, apesar do parto prematuro provocado pelo estresse. Não teve complicações e respirava perfeitamente sozinha. Rebecca segurou-a pela primeira vez, no silêncio do quarto de hospital, maravilhada com os dedinhos perfeitos e com o modo como Grace parecia estudar o seu rosto com olhos escuros e sérios. É linda, murmurou April, com lágrimas a correr pela face. Parece-se contigo. Parece-se consigo própria, disse Rebecca suavemente. Parece-se com possibilidade. O Dr. Mitchell terminou o exame da bebé com um largo sorriso. Está absolutamente perfeita, Rebecca. Sem sinais de estresse, excelentes reflexos, coração forte. Fizeste um bom trabalho. Fizemos, corrigiu Rebecca, olhando para Grace. As duas. Nos dias seguintes, o quarto de hospital de Rebecca transformou-se numa corrente constante de visitas que traziam apoio, flores e esperança. Maureen Sullivan apareceu com um cabaz cheio de artigos práticos para bebé e um cartão assinado por dezenas de mulheres do seu grupo de apoio a vítimas de violência doméstica. Elas quiseram que soubesses, explicou Maureen, que estão todas a torcer por ti e pela Grace. Nadine Carter, a conselheira de violência doméstica que Rebecca tinha começado a consultar, levou recursos para mães recentes que estavam a deixar relações abusivas. Rebecca, quero que saibas que, estatisticamente, o primeiro ano após sair de uma relação abusiva é o mais perigoso. Mas também é quando as mulheres relatam sentir-se mais fortes e esperançosas em relação ao futuro. Sinto as duas coisas, admitiu Rebecca. Assustada e esperançosa ao mesmo tempo. Isso é normal. Estás a reconstruir toda a tua vida enquanto cuidas de um recém-nascido. É esmagador, mas não estás sozinha. Os processos legais avançaram com eficiência surpreendente. A defesa de assassinato de caráter de Clayton desmoronou quando o procurador apresentou as provas fotográficas de April sobre as lesões anteriores de Rebecca, combinadas com a gravação de Maureen e testemunhos de várias testemunhas sobre o comportamento controlador de Clayton. Vernon Matthews, o próprio advogado de Clayton, aconselhou em privado aceitar um acordo em vez de ir a julgamento. Clayton, as provas contra si são esmagadoras. Se formos a julgamento, arrisca acusações criminais graves. O acordo prevê agressão classificada como contravenção, aconselhamento de gestão de raiva, liberdade condicional e uma ordem de restrição permanente. Clayton, as provas contra si são esmagadoras. Se formos a julgamento, arrisca acusações criminais graves. O acordo prevê agressão classificada como contravenção, aconselhamento de gestão de raiva, liberdade condicional e uma ordem de restrição permanente. Clayton sentou-se na cela, o fato caro amarrotado e a aparência normalmente impecável desfeita. E o meu negócio? A minha reputação? A sua parceria comercial acabou. Leonard Burke já entrou com processo para dissolver a empresa e recomeçar sem si. Quanto à sua reputação, Vernon encolheu os ombros. A gravação de si a agredir a sua esposa grávida já foi vista mais de 2 milhões de vezes nas redes sociais. A sua reputação destruiu-se no momento em que perdeu o controle naquele escritório de seguros. A culpa é toda dela, murmurou Clayton. A Rebecca virou toda a gente contra mim. Não, Clayton. Foi você quem virou todos contra si quando decidiu agredir a sua mulher diante de uma testemunha. A Rebecca não o obrigou a fazer isso. Essa foi a sua escolha. Pela primeira vez desde a detenção, Clayton foi confrontado com a realidade de que as suas ações tinham consequências das quais não podia escapar com charme ou manipulação. Entretanto, Rebecca descobria sua própria força. Vivendo temporariamente no quarto de hóspedes de April, com a bebé Grace, ela tomava decisões de forma rápida e confiante. Horários de amamentação, rotinas de sono, consultas pediátricas, sem precisar da aprovação ou validação de ninguém. É incrível, disse a Nadine, durante uma das sessões de aconselhamento. Tinha-me esquecido de como é bom confiar no meu próprio julgamento. Isso acontece porque o teu julgamento é excelente, Rebecca. Tiveste alguém a minar sistematicamente a tua confiança durante tanto tempo que esqueceste disso. Continua à espera que algo corra mal, que aconteça algo que prove que não consigo lidar com isto sozinha.
E até agora, como tens lidado com tudo? Rebecca olhou em volta da sala de estar de April, onde Grace dormia pacificamente no berço, enquanto ela trabalhava no portátil a gerir a campanha de marketing de um grande cliente. Na verdade, até me tenho saído muito bem. A Grace está a prosperar, estou a acompanhar o trabalho, o divórcio está a avançar sem problemas. Sou competente. És mais do que competente. Estás a florescer. O acordo de divórcio foi finalizado 6 meses após o nascimento de Grace. Clayton perdeu quase tudo: a casa, os carros, os bens da empresa e a sua reputação profissional. Foi condenado a pagar uma pensão substancial e despesas médicas, mas Rebecca deixou claro, através da sua advogada, que não queria qualquer pensão de alimentos. Não quero nada dele além do apoio financeiro para Grace, disse ela. Quero saber que reconstruí a minha vida inteiramente sozinha. No dia em que o divórcio foi finalizado, Rebecca ofereceu-se algo que não fazia mais de um ano. Comprou um conjunto novo sem pedir a opinião de ninguém, numa cor que Clayton sempre dizia que não lhe ficava bem, vermelho vivo. E ela ficou fantástica. Rebecca começou a falar em eventos de sensibilização sobre violência doméstica, partilhando a sua história com plateias de sobreviventes, defensores e líderes comunitários. A sua mensagem era sempre a mesma: o abuso pode acontecer a qualquer pessoa. Sair é possível. E reconstruir não é apenas sobreviver, é florescer. A coisa mais importante que aprendi, dizia às plateias, é que o amor não exige que nos tornemos mais pequenas. O amor verdadeiro celebra a tua força, apoia o teu crescimento e confia no teu julgamento. Se alguém diz que te ama enquanto destrói sistematicamente a tua confiança em ti própria, isso não é amor. Isso é posse. 6 meses após o nascimento de Grace, Rebecca recebeu uma proposta que mudou tudo. Uma grande empresa de marketing, impressionada com a sua resiliência e capacidade de gerir simultaneamente a maternidade e uma carreira exigente, ofereceu-lhe um cargo sênior com aumento significativo de salário e condições de trabalho flexíveis. É como se me estivessem a recompensar por ter sobrevivido, disse Rebecca a April, durante o jantar. Não, estão a recompensar-te por seres excelente no teu trabalho, enquanto atravessava circunstâncias impossíveis. É diferente. Rebecca aceitou o cargo e encontrou-se numa situação surpreendente. Estava mais financeiramente segura como mãe solteira do que alguma vez estivera como esposa de Clayton. Como é que isso é possível? Perguntou ao consultor financeiro. Simples. Já não estás a sustentar as dívidas de jogo secretas e os hábitos de desvio de fundos de outra pessoa. O Clayton estava a drenar os vossos recursos conjuntos mais depressa do que ambos conseguiam ganhar. Dívidas de jogo. Encontramos provas de perdas significativas em jogos nos registros financeiros do Clayton. Sabias que ele voava para Las Vegas todos os meses em viagens de negócios que, afinal, não eram viagens de negócios? Rebecca abanou a cabeça, espantada com o facto de grande parte da sua vida ter sido construída sobre mentiras que nunca suspeitara. A boa notícia, continuou o consultor, é que o teu crédito individual é excelente, o teu potencial de ganhos é forte e o teu futuro financeiro parece muito promissor. Pela primeira vez em anos, Rebecca sentiu entusiasmo em relação ao futuro, em vez de ansiedade com a gestão das expectativas de outra pessoa. Mas a maior surpresa esperava-a no escritório de seguros. 6 meses depois, Rebecca precisava de atualizar a sua apólice de vida para refletir as suas novas circunstâncias como mãe solteira. Ligou para o escritório de Maureen Sullivan para marcar uma consulta, nervosa por regressar ao local onde a sua antiga vida tinha acabado. Rebecca. O rosto de Maureen iluminou-se quando ela entrou no escritório a carregar a bebê Grace. Olha para esta menina tão linda. Como estão as duas? Estamos muito bem, na verdade, melhor do que pensei que fosse possível. Enquanto atualizavam a informação da apólice de Rebecca, Maureen partilhou algo que fez encher os olhos de Rebecca de lágrimas. Rebecca, quero que saibas que, graças à tua coragem naquele dia, este escritório tornou-se um espaço seguro para mulheres em crise. Desde que a tua história veio a público, 17 mulheres procuraram-nos, todas a citar o teu exemplo como razão pela qual tiveram coragem de pedir ajuda. 17 mulheres? Rebecca repetiu, incrédula. 17 mulheres que viram que lutar era possível. Que documentar o abuso podia fazer a diferença. Que até mulheres inteligentes e bem-sucedidas podiam encontrar-se na sua situação. E que não havia vergonha em pedir ajuda. Rebecca olhou para Grace, que dormia tranquilamente na cadeirinha, completamente alheia ao facto de a sua existência fazer parte de uma reação em cadeia que estava a salvar a vida de outras mulheres. Maureen, posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa.
Alguma vez te arrependeste de ter carregado no botão de gravar naquele dia? De teres decidido envolver-te? Maureen sorriu. Rebeca, aquela gravação foi a coisa mais importante que fiz em toda a minha vida profissional, talvez em toda a minha vida. Obrigada por veres o que eu não conseguia ver e por teres tido coragem de documentar. Obrigada por teres tido coragem de lutar. Ao sair do escritório de seguros nesse dia, Rebeca percebeu que o lugar onde seu casamento tinha terminado era também o lugar onde a sua vida real tinha começado. A carta tinha 2 páginas, escrita em papel de carta caro que Clayton provavelmente tinha posto na conta da mãe, já que o seu próprio crédito estava destruído. Rebeca leu-a em voz alta para April. Minha querida Rebeca, sei que não devia contactar-te, mas não podia deixar passar este aniversário sem me dirigir a ti. Faz 1 ano desde aquele terrível mal-entendido no escritório de seguros, e passei todos os dias desde então a trabalhar para me tornar o homem que mereces. Completei o meu programa de gestão da raiva com distinção. O meu conselheiro diz que fiz progressos notáveis em compreender os meus gatilhos e em desenvolver mecanismos de coping saudáveis. Também tenho ido à terapia para lidar com o trauma de infância que contribuiu para o meu comportamento controlador. Sei que te magoei e assumo total responsabilidade por aquele momento de fraqueza. Mas, Rebeca, eu mudei. Já não sou o mesmo homem que perdeu a paciência naquele dia. Aprendi a comunicar os meus sentimentos sem deixar a raiva tomar conta de mim. Sinto a tua falta todos os dias. Sinto falta da nossa vida em conjunto, dos nossos planos para o futuro, dos nossos sonhos de criar a Grace num lar cheio de amor. Sei que não tenho direito a pedir o teu perdão, mas peço na mesma, não por mim, mas pela Grace. Ela merece crescer com o pai na vida dela. Estou disposto a começar devagar, talvez visitas supervisionadas ao início, o que te deixar mais confortável. Só quero a oportunidade de provar que mudei, que posso ser o marido e o pai que ambas merecem. Amo-te, Rebeca. Nunca deixei de te amar e acredito que, no fundo, tu ainda me amas também. O amor como o nosso não desaparece só por causa de um erro. Por favor, considera dar-nos outra oportunidade, pela Grace, se não por nós. Com todo o meu amor. Clayton. PS. Junto fotografias do novo apartamento que estou a arrendar. Escolhi-o especificamente porque fica numa boa área escolar para quando a Grace for mais velha. Rebeca pousou a carta e olhou para April, que abanava a cabeça, espantada. Ele realmente não percebe, pois não? Nem um bocadinho, concordou Rebeca. Reparaste em como conseguiu escrever 2 páginas a falar em assumir responsabilidade, sem realmente assumir nada? A parte do momento de fraqueza e terrível mal-entendido foi particularmente impressionante. E adoro como ele já está a planear em que escola Grace vai andar, sem qualquer direito legal para tomar essa decisão, acrescentou April, sarcástica. Rebeca pegou nas fotos que Clayton tinha incluído. O apartamento parecia caro, claramente escolhido para impressionar, não porque ele pudesse pagar. Ele ainda está a tentar controlar a forma como eu o vejo, disse, examinando as imagens. Olha para isto. Posou as fotos, flores frescas na mesa, móveis caros, tudo disposto para parecer o lar perfeito de família. Vais responder? Perguntou April. Rebeca caminhou até a cadeirinha onde Grace, com 1 ano, esmagava alegremente banana no cabelo enquanto balbuciava, contente. A bebê era feliz, confiante, sorria facilmente e dormia bem, traços que Rebeca atribuía a crescer numa casa sem tensão nem conflitos. Sabes o que vou fazer? Disse Rebeca, pegando no telemóvel. Vou documentar esta carta e acrescentá-la ao processo legal. Porque, mesmo depois de 1 ano de terapia ordenada pelo tribunal, o Clayton continua a tentar manipular-me. Fotografou cada página da carta, registrando a data e as circunstâncias da sua chegada. Depois ligou à advogada. Sarah, sou a Rebecca Thompson. O Clayton violou novamente a ordem de não contato. Vou enviar-te fotos de uma carta que ele mandou para minha morada. A resposta da advogada foi rápida e profissional. Rebeca, esta é a 3ª violação em 6 meses. Podemos levá-lo de volta ao tribunal, se quiseres prosseguir. Quero, sim. Não porque tenha medo dele, mas porque outras mulheres precisam de ver que ordens de restrição significam alguma coisa, que existem consequências reais para este comportamento. Depois de tratar dos aspectos legais da mais recente tentativa de manipulação de Clayton, Rebeca voltou à preparação da festa de aniversário de Grace. A lista de convidados era um testemunho da vida que tinha construído no último ano,
April e a sua família, Maureen Sullivan, Nadine Carter, vários colegas de trabalho que se tornaram verdadeiros amigos, e o Dr. Mitchell, que se tornará quase como um avô para Grace. Enquanto pendurava serpentinas na sala, Rebecca refletiu sobre o quão diferente teria sido esta celebração se tivesse ficado com Clayton. Ele teria insistido numa festa elaborada, desenhada para impressionar outras pessoas, provavelmente num local caro, com convidados escolhidos pelo seu estatuto social e não pelo genuíno carinho que tinham pela Grace. Em vez disso, Rebecca tinha planeado uma festa simples no seu apartamento, com pessoas que realmente as amavam. Mamãe! Chamou Grace da sua cadeirinha, batendo palmas enquanto observava Rebecca decorar. Sim, minha menina, é o dia da tua festa. Grace tinha começado a andar 2 semanas antes e cambaleou até Rebecca com a confiança de uma criança que nunca aprenderá a temer mudanças bruscas de humor ou vozes zangadas. Estava a crescer segura, na certeza de que o amor da sua mãe era incondicional e previsível. A festa foi perfeita na sua simplicidade. Grace deliciou-se com atenção, espalhando bolo de chocolate pela cara enquanto os adultos riam e tiravam fotografias. Maureen trouxe um álbum de fotografias cheio de imagens e mensagens de mulheres que tinham encontrado coragem através da história de Rebecca. Olha para isto, disse Maureen, mostrando uma página com fotos de mulheres com seus próprios bebés, os seus novos apartamentos, os seus diplomas universitários, os seus novos empregos. 17 mulheres no ano passado tornaram-se 43 este ano. A tua história continua a espalhar-se. O Dr. Mitchell chamou Rebecca de parte durante a festa para partilhar uma novidade. Rebecca, espero que não te importes, mas tenho contado a tua história, com a tua permissão, claro, aos meus estudantes de medicina, quando ensino sobre como reconhecer violência doméstica em pacientes grávidas. Sinto-me honrada, Dr. Mitchell. O que fizeste naquele dia? Defenderes-te apesar de estares grávida de 7 meses, confiares nos teus instintos sobre o que era certo para ti e para o teu bebê, exige uma coragem notável. Não me senti corajosa, senti-me desesperada. Às vezes, é a mesma coisa. À medida que a festa terminou e os convidados começaram a sair, April ajudou Rebecca a arrumar enquanto Grace dormia no berço. Rebecca, posso dizer-te uma coisa? Perguntou April enquanto carregavam a máquina da louça. Sempre. Há 1 ano, estava aterrorizada com a possibilidade de perder a minha melhor amiga por completo. Vi o Clayton a isolar-te de todos os que se preocupavam contigo e não sabia como ajudar sem te afastar ainda mais. Rebecca parou a arrumação. Salvaste a minha vida, April. Tu, a Maureen, o Dr. Mitchell e todos os que se recusaram a fingir que estava tudo bem quando não estava. Tu salvaste a tua própria vida. Nós apenas testemunhamos. Nessa noite, depois de todos irem para casa e Grace dormir tranquilamente, Rebecca sentou-se na sala a folhear o álbum que Maureen trouxera. Página após página de mulheres que tinham encontrado coragem para deixar relações abusivas, para prosseguir estudos, para iniciar negócios, para recuperar as suas vidas. Pensou na carta de Clayton, com a sua completa falta de compreensão sobre o que ele realmente lhe tinha feito. Ele ainda via toda a relação através da lente das suas próprias necessidades e desejos. Mesmo seu pedido de desculpas era, na verdade, um pedido para que ela gerisse as emoções dele e o fizesse sentir-se melhor com as suas escolhas. Mas Rebecca tinha terminado com a gestão das emoções alheias. Estava ocupada demais a construir uma vida cheia de verdadeira alegria e relações autênticas. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Olá, Rebecca, o meu nome é Maria Santos. Vi a tua história nas notícias no ano passado e deu-me coragem para deixar o meu marido abusivo. Só queria que soubesses que a minha filha e eu estamos ótimas. Estamos seguras, felizes e livres. Obrigada por me mostrares que lutar era possível. Uma sobrevivente como tu. Rebecca sorriu e guardou a mensagem. Recebia mensagens assim regularmente agora, mulheres a partilhar as suas próprias histórias de sobrevivência e transformação. Pensou em responder à carta de Clayton, talvez com uma explicação detalhada de por que motivo a sua abordagem continuava a ser manipuladora e egoísta. Mas percebeu algo importante. A compreensão de Clayton sobre o seu comportamento já não era da sua responsabilidade. Em vez disso, abriu o portátil e começou a escrever um outro tipo de carta, um artigo para o site de sensibilização contra a violência doméstica, onde já era colaboradora regular. Asterisco há 1 ano, o meu ex-marido bateu-me diante de uma testemunha. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Não porque tenha gostado de ser agredida. Não porque eu merecesse. Mas porque, pela primeira vez na nossa relação, havia provas inegáveis do que me estava a acontecer há meses.
Hoje recebi uma carta dele a pedir outra oportunidade. 2 páginas de palavras destinadas a convencer-me de que mudou, de que aprendeu com os erros, de que merece perdão. Mas aqui está o que aprendi no último ano. A verdadeira mudança não consiste em convencer os outros de que mudaste. É mudar o comportamento de forma consistente ao longo do tempo, sem esperar recompensa ou reconhecimento. O verdadeiro arrependimento não é gerir a percepção que os outros têm das tuas ações. É aceitar total responsabilidade pelo mal que causaste, sem qualificações nem desculpas. E o verdadeiro amor não é posse, controlo ou conseguir o que queres de outra pessoa. É apoiar o crescimento do outro, celebrar a sua força e confiar no seu discernimento, mesmo quando esse discernimento o afasta de ti. Não sei se o meu ex-marido realmente mudou. O que sei é que já não importa para mim se mudou ou não. A sua transformação, ou a falta dela, já não é da minha preocupação. A minha preocupação é a vida que estou a construir com a minha filha. Uma vida baseada no respeito, na autonomia e no verdadeiro amor. Uma vida onde o desacordo não leva à violência. Onde perguntas não levam a castigos. Onde a voz de uma mulher vale tanto como a de qualquer outra pessoa. Para as mulheres que leem isto e reconhecem as suas próprias histórias na minha, a vossa voz importa. O vosso discernimento é fiável. A vossa segurança é mais importante do que o conforto de qualquer outra pessoa. E para os homens que leem isto e se veem no comportamento do meu ex-marido, a verdadeira mudança é possível. Mas começa com uma autorreflexão honesta, não com tentativas de convencer as vítimas a dar-vos outra oportunidade. Há 1 ano pensei que a minha vida estava a acabar. Hoje sei que estava apenas a começar. Asterisco. Rebeca publicou o artigo e fechou o portátil. Pelo monitor do bebê, ouviu Grace a dormir tranquilamente, a fazer os pequenos sons satisfeitos de uma criança que nunca conheceu medo em sua própria casa. No dia seguinte, Rebeca iria para o trabalho, onde era respeitada e valorizada. Voltaria para um apartamento que escolhera sozinha, decorado segundo seu gosto, cheio de pessoas que celebravam o seu sucesso em vez de tentarem diminuí-lo. Tinha planos de jantar com um colega, parceiro de investigação do Dr. Mitchell, na verdade, um homem bondoso e inteligente, que lhe fazia perguntas e ouvia as respostas, que parecia genuinamente interessado nas suas opiniões sobre tudo, desde projetos de trabalho até desafios de parentalidade. Não era um romance, ainda. Mas era o início de aprender como eram as relações saudáveis, baseadas em respeito mútuo, em vez de poder e controlo. Rebeca apagou as luzes e dirigiu-se ao quarto, parando para ver Grace mais uma vez. A filha dormia de costas, braços abertos em total abandono, com a serenidade de uma criança que se sente segura no mundo. Sonhos doces, minha menina, sussurrou Rebeca. Amanhã continuamos a construir a nossa linda vida. A segunda carta de Clayton chegou no 2º aniversário de Grace. Desta vez, Rebeca não hesitou em abri-la. Tinha aprendido que ignorar as tentativas de contato de Clayton só alimentava sua persistência, enquanto documentá-las de forma consistente era muito mais eficaz para manter os limites. Esta carta era diferente da primeira, mais curta, mais focada e, de certo modo, mais desesperada. Asterisco Rebeca, sei que não respondeste à minha última carta e compreendo por quê. Tive mais tempo para pensar em tudo o que aconteceu entre nós e percebo que talvez me tenha aproximado mal de ti antes. Escrevo para dizer que me vou mudar para Fênix, para um recomeço. A minha mãe tem contactos lá e acho que uma mudança de ambiente me fará bem. Queria que soubesses que não estou a desistir de nós, mas estou disposto a dar-te o espaço que pediste. Espero que, um dia, quando a Grace for mais velha, lhe digas que o pai a amava e queria fazer parte da vida dela. Espero que lhe digas que cometi erros, asterisco, mas que estava a tentar ser melhor. Incluí o meu novo endereço em Fênix caso alguma vez queiras entrar em contato. Vou compreender se não o fizeres. Clayton. Rebeca leu a carta 2 vezes e depois entregou-a a April, que ajudava a preparar a festa de aniversário da Grace. Bem, disse April depois de a ler, está menos manipuladora do que a última. Será mesmo? Perguntou Rebeca. Ou é apenas manipuladora de uma forma diferente? O que queres dizer? A parte do um dia, quando a Grace for mais velha. Ele continua a tentar plantar sementes para contato futuro. E a narrativa do estava a tentar ser melhor, continua sem assumir total responsabilidade pelas suas escolhas. Rebeca fotografou a carta e arquivou-a com as outras, depois concentrou-se na tarefa mais importante, celebrar o 2º aniversário da filha. Grace andava agora com confiança, tagarelando na sua própria linguagem de bebê e mostrando sinais precoces da independência e confiança que Rebeca tanto se esforçara por cultivar.
Era destemida da forma como só as crianças criadas sem. Maureen Sullivan chegou com um presente especial, uma conta poupança aberta em nome da Grace, financiada com doações das mulheres que tinham encontrado coragem através da história de Rebecca. É para a educação universitária dela, explicou Maureen, ou para qualquer sonho que ela queira seguir. Queríamos que soubesse que tem toda uma comunidade de mulheres investida no futuro dela. O Dr. Mitchell trouxe o seu parceiro de investigação, o Dr. James Shen, um psicólogo pediátrico que se tornará o amigo mais próximo de Rebecca no último ano. A relação deles tinha se desenvolvido de forma lenta e cuidadosa, construída sobre interesses partilhados, respeito mútuo e verdadeira compatibilidade. O James tem algo para te perguntar, disse o Dr. Mitchell com um sorriso cúmplice. James parecia nervoso, o que Rebecca achou enternecedor. Rebecca, gostava de saber se querias jantar comigo no próximo fim de semana. Só nós dois. Como um encontro. Rebecca sorriu. Gostava muito. Tinham passado quase 2 anos até que se sentisse pronta para possibilidades românticas novamente. Não porque tivesse medo dos homens, mas porque queria estar totalmente confiante no seu próprio discernimento antes de confiar o coração a alguém. James tinha provado seu valor ao longo de meses de amizade, aparecendo sempre, respeitando seus limites, celebrando seus sucessos e demonstrando, através das ações, que havia como parceiro igual em qualquer relação que viessem a construir. A Grace gosta dele, observou April mais tarde, vendo James ajudar pacientemente a menina a empilhar blocos, enquanto os outros adultos conversavam. A Grace gosta de toda a gente, apontou Rebecca. Não, isto é diferente. Vê como está confortável com ele. Crianças que crescem em casas sem conflito têm bons instintos sobre as pessoas. Rebecca observou a filha entregar bloco após bloco a James, tagarelando na sua língua de bebê, enquanto ele respondia como se entendesse cada palavra. A cena encheu-a de uma ternura que quase já tinha esquecido existir. Rebecca, disse Nadine Carter, juntando-se à conversa. Queria falar contigo sobre uma coisa. O Centro de Recursos de Violência Doméstica recebeu financiamento para um novo programa e gostávamos que considerasses liderá-lo. Que tipo de programa? Grupos de apoio, especificamente para mulheres que estão a reconstruir as suas vidas depois de deixarem relações abusivas. Não apenas intervenção em crise, mas trabalho de empoderamento a longo prazo, ensinar literacia financeira, desenvolvimento de carreira, competências de relacionamento saudáveis. Rebecca sentiu aquele arrepio familiar de entusiasmo, a sensação que surgia quando uma oportunidade se alinhava perfeitamente com seus valores e capacidades. Adorava saber mais. A posição seria inicialmente a tempo parcial, mas há potencial para crescer. Estarias a ajudar mulheres a passar da sobrevivência para o florescimento. Como eu fiz? Exatamente como tu fizeste. Enquanto a festa prosseguia à sua volta, Rebecca pensou na trajetória inesperada que a sua vida tinha tomado. Há 2 anos estava focada em gerir os humores de Clayton e corresponder às suas expectativas. Agora ofereciam-lhe a oportunidade de ajudar outras mulheres a descobrir a sua própria força e reconstruir as suas vidas nos seus próprios termos. Depois de os convidados partirem e de Grace adormecer, Rebecca sentou-se na sala com April, rodeada pelo caos alegre da arrumação da festa. April, posso perguntar-te uma coisa que nunca perguntei? Qualquer coisa. Alguma vez tiveste medo de que eu não fosse capaz? De reconstruir a minha vida, criar a Grace sozinha, voltar a ser independente? April ficou em silêncio por um momento, a escolher as palavras. Tive medo de que não acreditasses que eras capaz. Mas nunca tive medo de que não fosses realmente capaz. Tu sempre foste. O Clayton apenas te convenceu do contrário. Às vezes olho para minha vida agora e mal consigo lembrar-me da mulher que tinha medo de pedir uma salada sem pedir permissão. Ela ainda faz parte de ti. Mas agora é a parte que reconhece o perigo rapidamente e confia totalmente nos próprios instintos. Nessa noite, depois de Grace adormecer, Rebecca abriu o portátil para escrever o seu post mensal no site de sensibilização contra a violência doméstica. Esses textos tinham se tornado uma forma de processar o seu próprio crescimento, enquanto ofereciam esperança a outras mulheres que ainda procuravam sair de situações abusivas. 2 anos depois, o que gostaria de poder dizer ao meu eu do passado? Começou a escrever. Asterisco há 2 anos, a minha filha nasceu 6 semanas antes do tempo porque o estresse de finalmente enfrentar o meu marido abusivo desencadeou o parto prematuro. Lembro-me de estar naquela cama de hospital, aterrorizada com tudo, a saúde da minha bebé, o meu futuro financeiro, a minha capacidade de sobreviver como mãe solteira.
Se pudesse voltar atrás e falar com aquela mulher assustada, dir-lhe-ia isto: és mais forte do que pensas. A voz na tua cabeça que te diz que algo está errado, confia nela. Não é paranoia, não é sensibilidade a mais. É sabedoria. Não precisas da permissão de ninguém para te protegeres a ti e ao teu filho. Não precisas da aprovação de ninguém para tomar decisões sobre a tua própria vida. Não tens de justificar as tuas escolhas a pessoas que não estavam lá quando mais precisaste. As pessoas que realmente te amam apoiarão a tua decisão de partir. As pessoas que te pressionam para ficar estão mais investidas no próprio conforto delas do que na tua segurança. Reconstruir a tua vida será mais difícil do que imaginas e mais fácil do que temes. Alguns dias parecerão esmagadores, mas cada pequeno passo para a independência tornar-te-á mais forte. A tua filha vai florescer numa casa sem conflito. As crianças não precisam de pais que não saibam tratar as mães com respeito. Precisam de exemplos de como são as relações saudáveis. Vais voltar a apaixonar-te, mas desta vez por alguém que celebra a tua força em vez de tentar diminuí-la. E esse amor será melhor, porque saberás a diferença entre amor e controlo. E o mais importante, não estás partida. Não estás danificada. Não és difícil, nem demais, nem nenhuma das outras etiquetas que usaram para te diminuir. És um ser humano que merece respeito, bondade e amor. A vida que estás prestes a construir será mais bonita do que alguma vez poderias imaginar enquanto estavas presa nessa relação. Não porque será perfeita, mas porque será autenticamente tua. Hoje a minha filha fez 2 anos. É confiante, alegre e destemida. Nunca viu um homem levantar a voz a uma mulher. Nunca aprendeu que o amor vem com condições ou que a segurança depende do bom comportamento. Está a crescer a acreditar que a sua voz importa, que as suas opiniões são valiosas, que os seus limites merecem respeito. Está a aprender como são as relações saudáveis ao ver as pessoas à nossa volta tratarem-se com bondade e respeito. Isto é o que significa vitória. Não é vingança contra quem te magoou. É construir uma vida tão cheia de amor genuíno e respeito que a opinião dele sobre ti se torna irrelevante. Para as mulheres que leem isto e ainda estão no meio da tempestade, vocês conseguem. São capazes de mais do que imaginam. Os vossos filhos terão orgulho da vossa coragem. O vosso futuro está à espera que deem o primeiro passo. E para o meu eu do passado, aterrorizada naquela cama de hospital há 2 anos, vê até onde chegamos. Vê o que construímos. Vê como a nossa vida se tornou bela quando finalmente escolhemos a nós próprias. Asterisco.